pessoal, tudo bem? Aqui é Edilane, né? Eu tô aqui com vocês em mais um Gerando Conexões e hoje nós vamos conversar com o Márcio Roberto Santin da Silva. Ele atua como funcionário público federal no Tribunal Regional do Trabalho desde 94 e em 2000 começou a se dedicar a estudos na área de psicologia, com graduação, mestrado e doutorado em psicologia social. Especializou-se também em Direito do Trabalho e é fundador do IAPPF, Instituto Autônomo de Pesquisas Psicofilosóficas, onde desenvolve um canal de comunicação entre os estudos, pesquisas científicas e o público em geral. Lançou vários livros, entre eles Culto ao Corpo, Psicologia e Gestão de Pessoas no Poder Judiciário, O Fim da Intimidade e está concluindo mais uma obra, o livro Telas Sombrias, baseado em análises da série Black Mirror, que em breve estará disponível nas melhores livrarias. Agora vamos conversar com o Márcio. Tudo bem, Márcio? Tudo bom? Tudo jóia. Obrigado. Prazer ter você aqui com a gente. O prazer é meu. Né? Hoje na condição de entrevistado. Isso, hoje a gente mudou. Muito obrigado pelo convite, aí, a oportunidade. E agradeço também as pessoas que vão nos estar vendo depois aí pelo vídeo. Sim, sim. Assim, o intuito nosso é gerar conexões, né? É trocar experiências, né? E você tem bastante experiência, pelo que eu li aqui, né, pessoal? E parabéns pela iniciativa também aí, gerando conexões, né? Nesse momento que nós estamos passando aí. Não, legal. A gente tem que aproveitar e, de certa forma, se aproximar, né? Estar mais próximo né? Das pessoas e compartilhar conhecimento, né? Porque o conhecimento só é válido quando é compartilhado, não é mesmo? Sim, né? Senão não adianta, né? Sim. Não tem jeito. E, assim, a primeira dúvida, né? Que eu sempre tive vontade de te perguntar, como que você se divide com tantas funções? Você é atuante, né, no setor de funcionário público, você atua no setor acadêmico, é escritor, tem o IAPPF. Como que você consegue, né, se desdobrar entre os seus conhecimentos e funções? Bom, eu faço uma separação, né, assim, entre a minha atividade profissional mesmo, né, e atividade de pesquisa e escritura, porque como eu não ganho dinheiro nisso praticamente, né, que né, a não ser quando surge palestra, ou por ocasião do livro mesmo, mas que é muito pouco em termos de direito autoral, precisa vender muito livro para se ganhar dinheiro, né, então eu considero essa atividade minha de escritor, de pesquisador, né, como ócio criativo. Entendi. Como uma espécie de ócio. Então isso para mim é uma coisa tranquila, eu faço nos meus momentos de ócio. E porque para mim é uma forma de divertimento, entendeu? Apesar de toda a seriedade, divertimento entre aspas, né? No sentido de hobby mesmo. É uma paixão. É uma paixão, uma coisa que apesar de todas as dificuldades, porque não é fácil escrever, não é fácil pesquisar, certo? Só que eu não tenho compromisso de horário, eu não tenho compromisso de entregar o trabalho em tal data. Então só o fato de eu não ter esse tipo de pressão e estar de livre e espontânea vontade me dedicando a isso, então para mim isso já não cansa. Então eu consigo desenvolver essas atividades de uma forma leve, entendeu? Apesar de toda a seriedade e todo o trabalho que dá, porque é trabalho sim, certo? Que nós temos uma visão geral que trabalho só é aquilo que é remunerado e não necessariamente é isso, entendeu? O ócio, né? As atividades que você realiza no ócio, ela pode ser considerada de certa forma trabalho, né? Porque ela é produtiva, certo? E não necessariamente remunerada. E um ponto que eu esqueci de colocar na introdução é que você é palestrante também. Sim. Né? E nas suas palestras você fala sobre o ócio criativo. Né? As pessoas confundem muito o ócio, não vou fazer nada e vou descansar, com o ócio criativo e produtivo, de certa forma? Sim, confunde. São conceitos que existem e não é tão simples assim. Porque o fato da pessoa não fazer nada e ficar tranquila, ela pode ser considerada um ócio. Nesse momento que ela não está ocupando sua mente com nada, ela pode surgir ideias brilhantes dentro desse momento.
Então o fato da pessoa estar parada, sem fazer nada lá, não significa que isso não possa estar contribuindo para propiciar uma forma de ócio criativo. Entendeu? Então essa separação é meio complicada, certo? Agora, quando uma pessoa, por exemplo, ela está parada, está sentindo uma monotonia muito grande, né? Uma sensação de tédio nesse ponto, aí esse momento ele não vai proporcionar formas de ócio criativo. É alguma coisa que a pessoa está travada, ou porque ela está sem atividade, ou porque não tem opção, porque ela não foi educada para ter, para saber usufruir o ócio, para saber fazer outras coisas no seu tempo livre, né? Então isso daí não contribui para a formação. Então é toda a forma como a pessoa experimenta isso daí. Agora, se a pessoa está descansando, está utilizando esse tempo para ela recarregar suas energias, isso é positivo. Agora, se isso está ocasionando a ela sentimentos de desprazer, pensamentos negativos, uma série de coisas nesse sentido, aí não, né? Aí o ócio está sendo mal vivido. E será que hoje, atualmente, as pessoas sabem aproveitar o momento de ócio? Porque hoje eu observo que quando as pessoas estão com tempo livre, elas não estão, como eu posso dizer, porque a nossa mente ela está constantemente trabalhando, né? Pensando em algo, trabalhando, executando uma função, pensando em algo que você tem que resolver, enfim. Só que quando a pessoa está com um tempo livre, ela está com um celular na mão, né? Será que ela está fazendo proveito desse momento? Isso é positivo, de certa forma positivo? É negativo? O que você acha sobre isso? Eu penso que tudo depende da forma de como ela está utilizando o celular, né? A forma predominante. Usar o celular me parece que predominantemente apenas para redes sociais e para outras coisas banais dentro da internet, isso não contribui de forma positiva. Só que esse instrumento ele é contraditório, né? Ele oferece tanto possibilidades de se acessar coisas positivas, fazer uma pesquisa, entrar numa biblioteca, enfim. É uma porta para enormes possibilidades no mundo. Só que ele também serve para nos prender num mundo, entendeu? De futilidades que nada tem acrescentado para as pessoas. Então, a forma como vai ser utilizado isso daí é um fator para a gente tentar entender se isso daqui está sendo utilizado, se esse tempo que é gasto, que é um tempo, diga-se de passagem, que é um tempo grande, que as pessoas passam, né? Somando, tem várias pesquisas mostrando, né? E no caso do Brasil, do brasileiro, ele está em um dos tops, um dos primeiros lugares de tempo que é passado no acesso ao celular, nas redes sociais. Nas telas em geral. Porque parece pouco. A pessoa fala, mas ela fica 5 minutos agora, depois ela fica mais 5 minutos daqui não sei o quê, fica mais 15 ali. Olha que ela vai somar tudo isso aí no dia, se cronometrar o tempo que ficou no celular, isso é enorme. Vai uma quantidade enorme do dia. Né? Vai, ocupa muito tempo. E sua paixão pela psicologia, como você descobriu? Porque você começou a atuar como funcionário público em 94? Em 94. 94. Isso. E você começou a desenvolver os estudos, a graduação, enfim, suas especializações em psicologia em 2000. Como que você descobriu? Você já tinha esse interesse ou foi uma percepção que você foi tendo depois? Eu já tinha um interesse. Na realidade, eu comecei psicologia depois que eu terminei o colegial. Né? Ou seja, eu terminei 17 anos, né? Com 18 eu tinha iniciado a faculdade de psicologia. Daí eu fiz... Isso foi em 1990, daí eu fiz até 2 anos e meio, né, era 5 anos na Unimap. No período da noite eu fiz 5 anos, fiz 2 anos e meio, e daí eu parei o curso, né, porque estava difícil manter o curso, estava difícil, a faculdade era muito cara e não tinha recursos financeiros, isso foi o principal fator, né? Sim. E daí eu cansei um pouco de ficar, porque eu estava sem dinheiro para viajar, estava sem dinheiro. Enfim, daí eu pensei, preciso me dedicar o tempo para outras coisas, preciso pensar, ver se é isso mesmo que eu quero. Sim, né? Sim. Então daí eu fiquei 5 anos fora, né? Fiquei estudando um tempo para concurso, daí passei no concurso de trabalho, entrei,
né? E daí resolvi voltar em psicologia mesmo. Eu falei, não, eu gosto desse curso, quero concluir esse curso e depois eu vejo se eu vou fazer um outro curso, se eu conseguir uma outra área, né? Legal. Porque se fosse ver para mim, seria muito mais prático, né? mais importante eu ter feito o curso de Direito dentro da minha carreira, né? Para seguir a carreira. Só que eu queria fazer uma coisa diferente daquilo que eu trabalho. Sim. Então, como eu já tinha feito 2 anos e meio de psicologia, eu optei por voltar a fazer os 2 anos e meio, que daí viraram 3, porque daí, como eu fiquei tempo fora, 5 anos, né? Eu precisei fazer algumas adaptações na grade curricular, não foram tantas, né? Sim. Mas aí acabou, que era 2 anos e meio, acabou se estendendo um pouquinho mais. Sim, legal. E você chegou a atuar na psicologia clínica, ou você se dedicou mais à parte acadêmica? A psicologia clínica eu só atuei no estágio mesmo, que foi uma das áreas que eu fiz estágio. Eu fiz estágio em psicologia educacional, social e clínica, né? E na área clínica eu atendi 2 anos, 1 ano e meio, se não me engano, 2 anos daí, adolescentes, né? Mas só, depois eu preferi, né, tive mais afinidade, gostei mais da área da psicologia social, que depois eu segui a especialização dentro da psicologia social. Entendi. E o Instituto? O que te motivou a montar o Instituto? Pois é, eu não estava conseguindo adaptar, por exemplo, não seria possível, ia ficar muito desgastante para mim fazer mesclar as minhas atividades na Justiça do Trabalho com a atividade docente, né? Tive oportunidade para dar aula em São Paulo, eu fui lá, mas os horários ficariam muito difíceis, eu estava viajando, voltando, fazendo todo esse tipo de coisa. Então, acabei optando por não seguir a carreira docente, né? Mas eu gostaria de continuar realizando estudos, eu gostava muito da parte de pesquisa e eu gostaria de contribuir com conhecimento, né? E daí eu pensei em fazer um instituto para tentar trazer mais pessoas também, né? Conhecimentos para participar com artigos, com vídeos, com palestras, enfim, tudo que levasse o esclarecimento às pessoas e que não tivesse uma distância tão grande em relação da universidade com o público. Então, seria uma forma, e penso que esteja sendo uma forma, de eu tentar fazer esse tipo de atalho, entendeu? De mostrar um tipo de conhecimento acadêmico, mas que não esteja tão distante da realidade das pessoas. E tentar trazer um pouco, inclusive alguns temas que não são muito trabalhados nas universidades. Entendi. E você o Instituto ele tem quanto tempo? Acho que está indo com uns 5 anos, eu acho que já. 5 anos. E você tem público que recebe, né, seu conteúdo? Sim. É um trabalho artesanal, né? Porque por mais que seja a gente sempre tenta falar que está levando o conhecimento ao público leigo, mas ele tem uma complexidade. E a gente não pode tirar também toda essa complexidade e dar ao público também uma questão muito mastigada já, entendeu? A ideia é tentar levar o pensamento e promover o pensamento e não empobrecer a educação, né? Empobrecer o conteúdo daquilo que está em jogo, né? Então é um trabalho artesanal, é um trabalho que não é feito para as massas, né? Não eu sei que tem uma linguagem, mesmo nos livros, né? Nos artigos, não é uma linguagem tão simples. Eu tento deixar um pouco simples, mas sem perder a complexidade. Então é um trabalho artesanal, um trabalho que preza pela qualidade, né, dos temas, a gente preza em tentar se aprofundar um pouco e ele visa mesmo isso daí mesmo, a atingir as pessoas que buscam um conhecimento efetivo em relação a várias coisas que estão acontecendo no mundo, que envolvam as relações humanas. Você procura selecionar temas do cotidiano? Também, principalmente do cotidiano. A gente sempre tenta pegar alguma coisa do cotidiano, né? Entendi. Mas isso sempre remete a questões mais profundas. Tá. Sempre remete à questão daquilo, de teorias psicológicas, entende? Que a gente às vezes não quer colocar dentro das discussões, né? Mas sempre tem algumas teorias psicológicas que estão embasando, né? Ou mesmo experiências, mesmo de muitos convidados, né?
Sim. que vieram, que eles trazem experiências deles, não só teórica, mas principalmente da vivência deles, Sim. da prática Atuando, deles, né? Atuando, né? E daí é interessante fazer esse contraste, né? Uhum. Entre aquilo que às vezes a gente escreve, né? Mas que a gente não tem aquela vivência direta naquela situação. Sim. E daí o convidado, geralmente, ele atua nessa área, né? Então Sim. nada melhor do que ele para estar apresentando isso daí, né? Fazendo esse contraponto, trazendo esse contraponto. Mostrando essa realidade, né, de certa forma, Isso. essa vivência, Aham. né? Pessoal, quem quiser conhecer o Instituto, né? Lá também tem as obras do Márcio, vou falar aqui depois na edição, o pessoal vai colocar também o link. É iappf.com.br, vale a pena, tá? E tudo isso que a gente está vivendo agora, essa pandemia, meu Deus do céu, né? Nem sei mais quantos meses, parei de contar, Márcio, depois de fevereiro. Depois de fevereiro eu parei de contar, eu estou esperando a hora que o relógio vai contar, vai virar contagem regressiva para acabar, porque no começo... Não acaba mais. Né? Não acaba mais, é um ano assim, histórico, não é? Um ano histórico que ninguém imaginava que ia passar por isso, uma coisa mundial, pegou todo mundo aí de surpresa, todo mundo mesmo, né? Que foi o mundo inteiro. Todo mundo. E o que você, como psicólogo, né, e estudioso dessa área, o que você analisa que choque isso nos trouxe na área psicológica, o que a gente vai ter de positivo, de negativo de tudo isso? Várias coisas. Bom, a começar com a sua questão primeira desse tempo decorrido, né? Que passou. Em março, né, nós gravamos um vídeo aqui com a Roberta, né? Sim. Nós discutimos sobre o impacto psicológico da pandemia na vida das pessoas. Sim. Mas a gente estava trabalhando com aquilo que foi a realidade dos países que já tinham enfrentado a pandemia, que eram 60 dias, que já seria difícil. Sim. A gente estava no comecinho, né? No comecinho, bem no comecinho, né? Mas todas os indicativos que seriam 60 dias, que era o que estava acontecendo na Europa, né? Principalmente na Europa, na experiência que teve na Europa, até mesmo na China. Mas a coisa no Brasil, por questões que eu não vou nem entrar muito no mérito também, que ainda não está claro para mim, mas por questões políticas de todos os gêneros e outros interesses que tiveram, a coisa se estendeu demais. Sim. A coisa se estendeu demais, então hoje nós estamos em agosto, né? Passou muito tempo já, e daí a coisa muda completamente de figura, né? Em termos de como as pessoas vão relacionar psicologicamente com isso, como lidar com isso, né? Tanto é que praticamente muitas pessoas elas não respeitam muito a quarentena mais, né? Não. Muitas pessoas não respeitam até por uma questão óbvia, que é a questão econômica, né? Sim. Quem é que vai conseguir sobreviver, né, o CNPJ durante tanto tempo assim, Exatamente. sem um apoio do governo para as microempresas, né? Sim. E teve o apoio para as pessoas, né? E foi está sendo um apoio muito importante, né? Sim. O auxílio emergencial. Sim. Só que para as pequenas empresas não tem. Então, quem não tem gordura para queimar, fica difícil. Tem que se reinventar, tem que fazer enfim, um monte de coisa. Mas a pandemia ela vai ter impactos profundos em todos os aspectos, psicológicos e históricos, né? Uma página pode ter certeza que vai ser virada, né, dentro das relações que vão começar a alterar. Teremos um novo capítulo nas apostilas de histórias a partir de 2021. Um novo capítulo, né? E eu acho que o principal que vai ficar é como as pessoas elas são vulneráveis. Cair um pouco esse mito que estava em voga, aí, presente, forte, de que as pessoas... que só o fato de uma pessoa ser bem-sucedida, só o fato de ela ter toda a estrutura é suficiente para ela vencer, para lidar com um problema desse. Não. Mostrou que se trata que até mesmo as pessoas mais ricas, mais abastadas, elas ficaram impedidas de ir num restaurante, elas ficaram expostas, por mais que o vírus ele afetou mais a pobreza e tenha afetado mais a pobreza,
até por conta de questões de saneamento básico, moradia, sim, etc. sim. Essas coisas que nós estamos cansados de saber, ela afetou, ela tirou um pouco a liberdade dos ricos e deu insegurança. Né? Por mais que as pessoas elas possam, essas pessoas que são de uma classe abastada, elas possam ter um acesso a um Albert Einstein, a um sírio-libanês, né? Enfim, algumas dessas pessoas morreram, e não foram só aqui no Brasil, Não. na Europa também. Então, o vírus não faz distinção de classe social, né? Uma vez que ele afetou a pessoa, você não sabe como vai ser o fim. Isso. Por maior poder aquisitivo que você possua, né? Às vezes uma pessoa em maior vulnerabilidade sobrevive e uma mais abastada não consegue. Isso. Né? É um contraponto muito significativo, né? Porque não teve distinção, né? Você tem isso é uma visão minha, né? Aí você me diz o que você acha, mas você ficou vulnerável, mais ou menos, mas não tem distinção, né? Isso, a pobreza ela é mais vulnerável. Isso não tem dúvida, né? As estatísticas já mostram, né, que morreram mais pobres por todas aquelas questões que nós falamos, né? Mas chegou a afetar um pouco a questão da classe mais alta, certo? Só que o vírus, ele está espalhado, sim, certo? Então, foi importante para mostrar que nós, com as diferenças sociais, de status, de tudo isso que existe, foi importante para mostrar que ainda nós abrigamos dentro do mesmo planeta. Moramos dentro do planeta. A casa é única, a casa é nossa. Sim. Então eu acho que isso daí pode ser, tomara que seja, um legado positivo da pandemia. Sim. De mostrar que a fragilidade é grande, não é o fato da pessoa ter ser rica, né? Dispor dos maiores hospitais, dispor das maiores técnicas, né? Mesmo técnica. Né? O ser humano, em essência, é o mesmo. Isso, né? Isso. E o quanto somos dependentes da ciência. Sim. O quanto somos dependentes da ciência. Porque estava tendo principalmente no Brasil, uma onda de até uma marginalização, descriminalização, desvalorização. Falta de investimento. Falta de investimento em relação aos cientistas, né? E está aí, né? A dependência que nós temos dos cientistas. Né? Pode falar, a ciência tem as suas críticas, deve ter crítica, tem os interesses econômicos que estão no meio, mercadológicos, de produzir medicamentos, enfim, a coisa é ampla. Mas nós dependemos da ciência para sobreviver nesse mundo. Sim. Dependemos de avanços, né? Ficou muito claro isso agora, né? Que, assim, de certo ponto em um certo ponto as pessoas não enxergavam isso, né? Porque o cientista, assim como os trabalhos mais intelectuais, ele fica muito ali, né? Isso. Recluso. Sim, sim. Né? Sim. Mas agora ficou exposto, de certa forma, né? A importância, né? De avanços, de pesquisas, de estudos, enfim. Tomara que seja um salto positivo também, posterior a tudo isso. E a vulnerabilidade psicológica? Ficou mais exposta? Desencadeou? Desencadeou e intensificou em alguns casos, né? Em muitos casos intensificou, né? Tanto é que há relatos aí de profissionais da saúde que atendem, né? Tanto médicos quanto psicólogos, né? Do aumento, no caso principalmente de médicos, né? Que receitam remédios antidepressivos, ansiolíticos, enfim, que houve um aumento disso daí, né? Por uma questão normal mesmo. Uma reação normal das pessoas de não saberem o que vai acontecer depois, de criar situações de insegurança, né? Sim, pânico. De pânico, né? Compreensível, mas isso tem que ser administrado pelas pessoas para não piorarem aquilo que já existe. Sim. Então, aquela questão, nós não temos um controle sobre tudo o que está acontecendo, mas nós temos controle em certas coisas da nossa vida. Sim. Então, a partir do momento que a gente começa a focar em termos psicológicos, aquilo que está lá, vamos achar a cura da vacina, da prevenção,
do coronavírus, se focar muito nisso aí, eu preciso disso para viver, aí ela vai se esquecer das outras coisas que está na mão dela, no alcance. Isso não está no nosso alcance. Sim. Mas o dia a dia, as atividades, as atividades de prevenção, né? Tomar cuidado com as pessoas que são mais vulneráveis, né? De outra coisa que quase ninguém fala muito na mídia, né? De ver como que está o nível de resistência das pessoas, o sistema imunológico dela, que é importante, é uma coisa que a mídia não fala muito, mas eu andei vendo algumas pesquisas, inclusive do Dr. Cícero Coimbra, que é o médico, o neurologista pós-doutor da USP, e ele trabalha muito, ele tem uma tese muito forte, inclusive ele deu uma palestra no TRT, no Tribunal de Campinas, muito boa, sobre a questão, e nessa ocasião que ele deu não era o coronavírus ainda, não existia, né? A pandemia não tinha se apresentado, mas ele falou muito da importância da vitamina D, e em relação ao corona também, esses dias eu estava vendo uma live dele, ele falou também a mesma coisa, que há estudos indicando, né, que um nível significativo de vitamina D no organismo, ela combate a manifestação do vírus. Não que a pessoa não vai contrair o vírus, Sim. certo? Mas a manifestação, né, essas pessoas que estavam com um nível de vitamina D significativo no corpo, e daí tem os índices que eu não posso saber falar agora, aqui, as pessoas, nenhuma dessas pessoas nos países que foram pesquisados vieram a óbito. Sim. Márcio, vamos mudar um pouquinho agora, vamos mudar um pouquinho o assunto agora com você, né? Com relação aos seus livros, né, voltando lá nos seus estudos psicológicos, você trabalha muito a psicologia social, certo. Né? O que despertou você o interesse no estudo? Eu posso, se eu estiver enganada, me corrija. Mas os seus livros, eles têm semelhança de assunto, não todos, né? Mas alguns, né? O culto ao corpo, né? Culto ao corpo me desculpe, eu esqueci o nome do outro, o culto ao corpo. O fim da intimidade, o fim né? da intimidade tem uma semelhança, e agora você vai lançar o Telas Sombrias. Isso. Né? O que despertou você esse interesse de fazer esse estudo, que me parece que eles têm relação entre si ou não? Tem bastante relação. Na realidade, são estudos que eu fiz tanto no mestrado quanto no doutorado, né? Essa questão do voyeurismo e do exibicionismo, né? Só que o culto ao corpo, e são dimensões completamente, e foi invertidas a ordem da publicação dos livros, né? Porque o culto ao corpo é praticamente a tese de doutorado. E o fim da intimidade, ele tem uma base teórica grande, que é do mestrado. Então, primeiro saiu, né, publicado o do doutorado, que foi o culto ao corpo, e depois o fim da intimidade, que é do mestrado. Os dois trazem a questão do voyeurismo e do exibicionismo, né? O público, o voyeurismo é o desejo exacerbado de ver e conhecer a intimidade alheia, e o exibicionismo é de mostrar a intimidade, o corpo, ou seja, qualquer coisa nesse sentido. Esse afã, essa compulsão pela exibição. Só que os focos são completamente diferentes, porque no culto ao corpo a questão é a manifestação desses fenômenos em relação aos padrões estéticos contemporâneos, relacionado às academias de ginástica, aqueles ideais de corpo perfeito que são trabalhados pela mídia. Juventude. Não seria tanto, seria também a juventude também, né? Mas a academia ela trabalha com alguns padrões estéticos, tanto para homens quanto para mulheres, né? Sim. E são padrões estéticos considerados, que ainda continuam isso, faz muito tempo, belos, até por conta da indústria cinematográfica, né? Sim. Se pega, por exemplo, a questão da hipertrofia muscular dos homens, essa questão já vem lá dos filmes de Stallone, de Arnold Schwarzenegger, entendeu? Sim. Tem vários tipos de coisas que já trabalhavam essa questão, né? Sim. E existe algumas distâncias entre isso, dos limites entre saúde e doença, né? Porque a musculação hoje todo mundo sabe que ela é importante. Sim. Tanto é para sustentar o nosso corpo, sustentar, né? O corpo. Porque na verdade o que sustenta é o músculo. É a estrutura muscular. É muscular. Exatamente. Então para evitar que a pessoa
que a pessoa envelheça bem, um dos fatores que tem é a prática da musculação, além de outras atividades físicas aeróbicas, né? Porque a musculação não é uma prática aeróbica, né? Aeróbica. Ela sabe patonificar os músculos, enfim, enrijecer, tal, para dar. É um fortalecimento para dar. Só que nós temos, né, dentro dos padrões estéticos, daí nós encaminhamos para um aspecto negativo, destrutivo, que foi a questão do uso exacerbado de anabolizantes, esteroides. Entendeu? Para ter uma carga músculo muito grande. Em nome desse desejo. O objetivo a qualquer custo, né? Isso. É mais ou menos isso aí. Então, mas o foco é sempre nesse padrão, né? Esse padrão e muito relacionado à questão do exibicionismo, mesmo ao narcisismo, entende? Você acredita que as redes sociais, a relação das pessoas com as redes sociais contribuiu para isso? Para aumentar isso? As redes sociais foi bem depois, né? Isso eu não cheguei a pesquisar essa relação ainda. De pensar se as redes sociais elas intensificaram isso daí ou não, né? Porque nas redes sociais as pessoas é um universo paralelo, né? Ninguém chora lá, tá sempre todo mundo feliz. As redes sociais ninguém chora. Então, mas as redes sociais tá feliz e bonito. Então, só que elas abriram um pouco, ela tem esse lado aí, né? Vamos falar progressivo, você pode falar. Mas ela tem um lado progressivo, que ela abriu um pouco o leque dessas possibilidades de expressão do fenômeno, porque eu não sei, eu penso que tem pessoas, né, que não têm os padrões que se exibem dentro das redes sociais, que não tem o mesmo padrão que a mídia colocava em imposto. Então, as redes sociais, ela quebrou um pouco esses paradigmas de abrir possibilidades, né? Vamos pegar os youtubers, por exemplo, né? Quem imaginou que nós íamos ter youtubers de tanto sucesso hoje em dia? Pessoas comuns. São pessoas comuns, elas não dependeram sem um teatro, sem grandes emissoras para aparecer, grandes patrocinadores, não. E alguns hoje se destacam mais que atores consagrados. Não é? Enfim, de áreas distintas. Você tem pessoas, assim, tem para todo gosto. Vamos colocar assim. Então abriu o leque, isso eu acho importante, nesse sentido de democratizar, mas tem os aspectos negativos. Bom, mas só para não me perder, daí voltando à questão do outro livro, do outro livro já é a questão que eu vou pegar as redes sociais mesmo, né? Que na realidade, no mestrado, né, foi em 2004 que eu concluí, não tinha nada disso aí. Então eu estudei um site de webcam, né? Ficava filmando uma modelo lá e tal, né? Sim. Então, mas já era da internet. Já tinha toda a questão das câmeras. Já tinha essa exposição, um início de exposição. Isso. Já era uma exposição relativamente grande, mas não tão grande que nós temos hoje. Entendi. Né? Então foi isso daí. Daí eu adaptei essa teoria que estava lá, que não mudou muito, né? A base teórica em relação a isso, e para pensar as redes sociais. Para pensar o que estava acontecendo nas redes sociais, que daí isso foi a novidade, vamos falar assim, do livro Fim da Intimidade, né? E que é um livro também teórico, né? Ele tem uma base teórica mais forte, tem citações, entendeu? Tem para a pessoa conseguir entender de onde eu estou tirando seus conceitos, então ele tem um rigor mais forte. Sim. Que vai ser diferente do próximo livro, né? O próximo livro já está, não tem citação praticamente, né? Eu vou desenvolvendo através de conceitos, não através de conceitos, né? Mas através de conhecimentos dentro da área de psicologia social, da sociologia, os temas de Black Mirror. E o que levou você a escolher, a analisar essa série? Né? Eu tenho mais perguntas para fazer, mas o que levou a princípio você a escolher essa série para fazer essa análise? Então, a princípio, eu tive uma relutância em assistir a série, inclusive, porque o primeiro episódio, eu peguei o primeiro da série, que era o hino nacional, para assistir. Aquela questão nojenta lá do porco. Não é? É forte. De colocar na câmera é forte, eu fiquei meio... Não me interessei. Daí, né? E daí comecei a ver alguns comentários na internet, algumas críticas muito construtivas que saíram nos meios de comunicação, falando muito bem da série e tal, não sei o que lá tal. Daí peguei e assisti o segundo episódio, que se eu não me engano são 15 milhões de méritos. Alguma coisa assim. O cara fica correndo na esteira lá, acumular pontos. E daí eu falei, nossa, interessante. Desce mais um, outro, eu
falei, mas nossa, isso daqui é a realidade, né? São exemplos práticos de muitas coisas que eu havia estudado dentro da psicologia social, de temas da psicologia social. Porque daí ela envolve os mais variados tipos de coisa. Preconceito, racismo, meritocracia, inteligência artificial, muitos episódios de inteligência artificial, redes sociais, enfim, um leque de coisas. Cada episódio ele é um conceito. Praticamente traz uma coisa diferente, né? Então, tinha várias coisas, elementos concretos que poderia ser feita uma análise psicológica, sociológica em relação a isso, né? E daí foi interessante colocar isso daí, porque daí fica uma coisa assim, a pessoa consegue relacionar algum conceito que pode ser que seja abstrato, né? Por exemplo, inteligência artificial, tá, mas qual é o efeito da inteligência artificial na vida das pessoas? Como que funciona isso daí? E daí a série ilustra isso daí. Só que às vezes isso, para quem está assistindo, não está tão claro. Existem pessoas que falam que a arte imita a vida. Isso. Né? Muitos filmes que você assiste, até em época que você está estudando, na faculdade, professores recomendam muitos filmes que falam que a arte ela imita ou ela, né, fala alguma coisa sobre a vida, sobre o que está acontecendo e às vezes nós não estamos percebendo. Né? E o que você acha que tem uma relação da Black Mirror com a realidade que estamos vivendo? Tem muitas relações, está evidente, né? Tanto é que teve uma entrevista que saiu outro dia do Charlie Brooker, né? Que é o Brooker, não sei se é assim que pronuncia, que é o criador da série, o diretor da série, né? E ele falou que ele não ia produzir mais temporadas, né? Até por conta disso depois da pandemia, né? Porque ele falou que a realidade tinha superado muito a ficção, né? Dele, né? Uhum. Já estava superando muito a ficção dele, daquilo que estava, né? Então, tinha ainda nem do imitar, então, né? Então já estava a realidade superando a ficção. Sim. Mas sem dúvida que ela é um retrato da nossa sociedade, ela está um pouco, a tecnologia dela, ela está um pouquinho à frente dos nossos meios tecnológicos, um pouco à frente. Só que o conteúdo das histórias, eles são extremamente atuais. São extremamente atuais. Entendi. E o que no livro, o que o leitor vai se deparar no livro, Telas Sombrias? O que você propõe para o leitor? Reflexão. Eu não proponho nenhum tipo de julgamento a priorístico, ou seja, antes de poder entender um pouco mais do que está acontecendo. Uhum. Então eu coloco a análise dos episódios, eu falo um pouco do episódio, tanto é que dá para qualquer um, mesmo quem não tenha assistido a série, pode ler, porque é possível dou um contexto geral do episódio junto com a minha interpretação dentro do que o episódio traz, né? Uhum. E levar a reflexão, a falar, é isso mesmo que está acontecendo? Não é fazer julgamentos de a tecnologia ela é negativa ou é positiva, entendeu? É levar as pessoas a pensar. Tanto é que no final, na conclusão, que deu muito trabalho para fazer, desgastante fechar o epílogo da coisa, eu vou me posicionar em relação a isso. O problema não é a tecnologia, é como nós usamos a tecnologia, né? Só que vai um pouco além, daí eu vou colocar isso aí no final, né? Não é nem a forma como nós utilizamos, se a gente for ver, é uma parte, só que a parte maior é do contexto onde ela nasceu, a sociedade onde ela nasceu, que sociedade permitiu ela existir. Então, essa tecnologia, ela vai refletir, ela é reflexo das mesmas contradições que existem na sociedade, né? A sociedade em geral, a tecnologia em particular. Ela traz, assim como nós trazemos em nós as mesmas contradições que existem na sociedade, a tecnologia também traz. Então qualquer crítica que for fazer a princípio, ela não deve ser direcionada a princípio só à tecnologia, mas sim à sociedade que produziu esse tipo. Por que produzimos, né? E para qual finalidade? Uhum. Para qual finalidade? Ela em si, ela tem tendências
tanto progressivas quanto regressivas. Sim. Só que nessa sociedade onde nós estamos vivendo, e daí eu concordo com o Black Mirror, são aspectos regressivos que estão predominando. Tanto é que se pegar são 23 produções, 23 capítulos que vai ter o livro, em Black Mirror, porque são 21 episódios, mais o filme, o longa, o Bandersnatch, e mais o especial Natal, dão 23. Se você pegar desses 23, só um mostrou a tecnologia positiva, que foi o episódio San Junipero. O lançamento do livro, Márcio, como que você está planejando? Está previsto para esse ano? Como... Está previsto para esse ano, né? Já está na editora. O prefácio também, um amigo meu, professor da Federal de São Paulo, o Maurício Garcia, ele já escreveu o prefácio, né? Eu acabei de concluir esses dias a introdução que são partes complicadas, né? A introdução e o epílogo, né? Que é onde eu vou me posicionar, onde eu vou tentar situar, entender tudo isso daí, né? E então provavelmente sai esse ano, agora não sei precisar a data. E que mensagem você gostaria de deixar para o público com relação, né, ao que nós conversamos? Fique à vontade, se quiser deixar uma mensagem com relação à pandemia, aos seus estudos, né? A mensagem eu vou deixar mais ou menos o que está proposto no livro, que eu acho que é uma coisa que tem faltado muito na sociedade atual, que é essa questão do pensamento, mas das pessoas conseguirem pensar e questionar sobre aquilo que elas estão vivendo, né? E não se deixar levar. E eu acho que isso está muito presente no livro, desses cuidados com relação à inteligência artificial. Nós não podemos deixar que os aparelhos eles tomem a decisão por nós e assumam a função da nossa vida. Nós temos que, ao menos, interferir nisso daí, ao menos ter conhecimento nisso. Primeiro ter conhecimento para depois poder interferir. Então é essa ideia que eu passo, que estará no livro, e com relação a essa importância mesmo, nós temos uma carência grande de pensamento. Aquilo que a princípio nos dá comodismo, nos dá prazer e nos proporciona prazer, nós temos que questionar isso aí, começar a questionar por quê. Esse prazer, esse comodismo ele é imediato e depois disso há um preço pago. Depois não, durante e depois há um preço caro sendo pago sobre isso, né? No mundo virtual, no mundo da internet, não tem nada de graça, garanto para vocês. Não mesmo? Pessoal, esse foi o bate-papo com o Márcio Santini, né? Acompanhe o Gerando Conexões nas redes sociais, né? Pela agência D121, no nosso canal de YouTube, tá? Essa entrevista vai ao ar no próximo dia 21, próxima sexta. Deixo aí o convite para todos. Obrigada e até a próxima.